Planeta Sirius 6b, ano 2078. Num futuro onde a Terra está passando por uma crise energética, duas facções travam uma guerra no planeta de mineração. E é no meio desse combate tenso que são desenvolvidas criaturas robóticas altamente letais, as espadas móveis autônomas, também conhecidas como Screamers. Boas-vindas a mais um vídeo do Central Pandora. Aqui é a Sora e hoje vamos falar sobre Screamers, Assassinos Cibernéticos, filme cult de ficção científica que foi baseado em um conto do Philip K. Dick e aparentemente é muito querido entre o pessoal aqui no canal. Eu fiz uma enquete com alguns filmes para vocês escolherem lá no Instagram e Screamers venceu de lavada. Aliás, se você ainda não tá seguindo a gente lá, siga no Instagram, @CentralPandora, e quem votou nos outros filmes não fique triste, porque provavelmente eles ainda vão aparecer aqui um dia. Dado o recado então, roda a vinheta porque hoje vamos falar de Screamers, Assassinos Cibernéticos. Philip K. Dick é um dos escritores mais notórios da ficção científica, conhecido por explorar nas suas obras diferentes questões sociais e filosóficas, como a definição de identidade, a natureza humana e até a realidade. E hoje ele é muito conhecido também pela grande influência do seu trabalho no cinema. Algumas das suas histórias foram inspiração para filmes bastante importantes, como o Blade Runner, que praticamente marcou o nascimento do cyberpunk no cinema, a distopia O Vingador do Futuro e também o Cyberpunk Minority Report, A Nova Lei, do Steven Spielberg. Existiram também aquelas adaptações que não ficaram tão conhecidas, mas que conquistaram seus apreciadores, em especial entre os fãs mais assíduos da ficção científica. E Screamers, Assassinos Cibernéticos é definitivamente uma delas. Em maio de 1953, Philip K. Dick publicou na revista Space Science Fiction o conto Segunda Variedade. Passado em um mundo devastado pela guerra entre as Nações Unidas e a União Soviética, ele acompanha o Major Hendrix das Nações Unidas na descoberta de alguns segredos terríveis. Os Garras, robôs autorreplicantes criados durante a guerra para matar soldados soviéticos, tinham se tornado seres sencientes e agora estavam bolando planos para acabar com a humanidade. Segunda Variedade reflete o medo e a apreensão gerados pela Guerra Fria e a ameaça nuclear, ao mesmo tempo em que questiona a possibilidade de um dia as máquinas se tornarem tão avançadas ao ponto de se revoltarem contra os seres humanos, temas que são sempre abordados na obra do autor. E esse conto se tornou bastante popular, ele foi publicado posteriormente em várias antologias, incluindo na Realidades Adaptadas, que foi lançada aqui no Brasil pela editora Aleph, e serviu como inspiração para Dan O'Bannon escrever o roteiro de Screamers. Na época já conhecido por Alien, o Oitavo Passageiro, Dan O'Bannon finalizou o roteiro de Screamers em 1981, mas a produtora não teve tanto interesse na história naquele momento e a produção ficou parada até o início dos anos 90, quando uma outra adaptação do Philip K. Dick, escrita pelo Dan O'Bannon, explodiu nos cinemas, que foi O Vingador do Futuro. Logo depois disso, Screamers foi retomado, mas com uma nova equipe criativa. A direção foi assumida por Christian Duguay, que fez as sequências de Scanners, e o roteiro retrabalhado pelo Miguel Terrada Flores, de A Hora do Espanto 2, que manteve boa parte da criação original do Dan O'Bannon. Lançado em 1995, Screamers Assassinos Cibernéticos acontece em um futuro onde a Terra entrou em uma grande crise energética que obrigou à busca por recursos em outros planetas. Com isso surgiu a Novo Bloco Econômico, ou NBE, corporação responsável pelas atividades de mineração em diferentes sistemas solares. No planeta Sirius 6b, a NBE encontrou um material que aparentemente poderia dar um fim a essa crise, já que ele era capaz de gerar muita energia, o berínio. O problema é que o berínio, ao ser minerado, liberava doses letais de radiação. Então, após a morte de vários mineradores por conta das
exposição à radiação, foi criada a Aliança, um grupo composto por ex-mineradores e cientistas que solicitou a interrupção das atividades de mineração. Só que a NBE não quis parar com as suas atividades e isso deu início a uma guerra que não apenas devastou Sirius 6B com o lançamento de bombas nucleares, mas também deixou os sobreviventes do planeta à mercê dos Screamers. Sem forças militares para enfrentar a NBE, a Aliança criou robôs assassinos equipados com serras cortantes, que viajavam pelo subterrâneo buscando as suas vítimas. Os Screamers eram capazes de encontrar seres vivos pelas batidas do coração e receberam esse nome, que traduzido seria gritadores, justamente porque eles chegavam emitindo o som de um grito. Passado no ano 2078, Screamers Assassinos Cibernéticos atualiza a trama criada pelo Philip K. Dick. Ele considera o fato de que em 95 a Guerra Fria não era mais uma preocupação e, no lugar das Nações Unidas e da União Soviética, coloca um confronto entre uma corporação preocupada exclusivamente com o lucro e um grupo militante em defesa dos trabalhadores. Quando o filme começa, 10 anos de guerra já se passaram e não existiam mais civis naquele planeta. Agora tudo que restou lá foram as ruínas do que um dia foi um grande ponto de mineração e os poucos sobreviventes de cada lado. Para circular em relativa segurança pelos exteriores de Sirius, os membros da Aliança usam dispositivos conhecidos como tags, que escondem a sua pulsação dos Screamers. Após tanto tempo em guerra e agora sem qualquer suporte do governo da Terra, a Aliança recebe uma mensagem da NBE propondo um tratado de paz, mas na jornada até a base dos opositores, o general Joe Hendrickson, líder da Aliança, percebe que os Screamers não eram mais os mesmos. Eles tinham conseguido ir além de apenas se replicar e haviam desenvolvido novos tipos, alguns capazes de se camuflar entre os seres humanos. Screamers é uma ficção científica de atmosfera sombria e que passa um bom tempo construindo um cenário bastante elaborado, apresentando não apenas a história da guerra, mas também um pouco sobre como é a vida naquele planeta tomado por radiação. Ele faz questão até de apresentar uns cigarrinhos que as pessoas fumam para controlar os níveis de radiação no corpo, algo que acaba não sendo aproveitado na trama de maneira efetiva, mas que é um detalhe interessante na construção de mundo. Em questão de atuações, o filme não é grandes coisas, mas é impossível não destacar o trabalho do grande Peter Weller, que conseguiu carregar para o seu personagem boa parte da carga dramática que ele trouxe anteriormente em Robocop. Com um dilema totalmente diferente de Murphy, Hendrickson é um personagem com questões mal resolvidas no passado e que carrega o peso de ter que proteger as pessoas naquele planeta destruído. E uma característica muito interessante do Hendrickson é que ele é um grande apreciador do passado. Não do passado da vida dele, mas do passado da humanidade. Algo que fica bem evidente quando ele é apresentado como um apreciador de música clássica, figuras históricas e colecionador de moedas antigas. Além de servir como um alívio cômico em alguns momentos, Goddamn Morse code was better than this virtual reality shit. Better yet, smoke signals. esse traço do personagem se encaixa bem na proposta da trama, que é onde entram também as grandes estrelas dessa história, que são os Screamers. Tal qual filmes como O Exterminador do Futuro, Upgrade ou o próprio Blade Runner, Screamers abordam o conflito homem versus máquina. Inicialmente criados para matar pelos interesses dos humanos, os Screamers desenvolveram uma consciência própria, que os tornou uma ameaça até mesmo para os seus criadores. Isso porque assim eles se tornaram mais estratégicos, desenvolvendo novas formas de atacar os humanos, agora adotando uma forma exterior totalmente não robótica.
robótica. Aquele que inicialmente parecia um garotinho inocente que de alguma forma tinha sobrevivido nas ruínas da colônia, logo se revela um Screamer, porém de um modelo totalmente distinto dos que foram criados pela Aliança. E esses garotos Screamers protagonizam alguns dos momentos mais assustadores do filme, com seus rostos se transformando de forma bizarra quando eles se revelam como máquinas. Algo que certamente causou pesadelo em muitas pessoas que viram esse filme. Can I come with you? E para deixar tudo ainda pior, Hendrickson descobre que aquele não era o único segredo das máquinas. Os camaleões que ele encontra eram Screamers tipo 1 e os garotos o tipo 3. Então o que era o tipo 2? O desconhecimento sobre quem é ou não um robô e esse mistério sobre a natureza do segundo tipo é algo que cria entre os personagens um sentimento de paranoia e constante desconfiança. Um ambiente onde não se pode confiar nem mesmo em amigos. Afinal, qualquer um poderia ser o misterioso tipo 2. Screamers Assassinos Cibernéticos é uma adaptação relativamente fiel do conto de Philip K. Dick, mas ele também transformou alguns elementos da história de forma criativa, incluindo a grande revelação do final. Em ambas as histórias temos os robôs evoluindo tanto para ficar parecido com os seres humanos que eles acabam se perdendo no papel. Mas enquanto no conto é revelado que as máquinas se tornaram tão fiéis aos seres humanos que começaram até a desenvolver armas para lutar contra elas mesmas, o filme leva isso de um jeito diferente. O grande segredo do final é que Jessica, uma mulher que Hendrickson encontra no planeta e se torna o seu interesse amoroso, era na verdade um modelo mais avançado dos Screamers. Jessica era tão perfeitamente humana que ela passou a ter sentimentos genuínos. Além de também se apaixonar por Hendrickson, ela até mesmo se sacrifica para salvar a vida dele quando surge a sua duplicata. Apesar de vermos conflitos surgindo entre os Screamers quando as duas Jéssicas lutam entre si pelos seus interesses individuais, o filme levanta a questão da humanidade e da identidade de uma ótica mais positiva, com máquinas que conseguem desenvolver sentimentos específicos dos seres humanos, mas que não são necessariamente sentimentos ruins e até mesmo personalidades únicas. Dessa forma, ele aprofunda a temática da humanidade presente na história original, incluindo também a questão da identidade, que é constante na obra do Philip K. Dick. Afinal, se as máquinas podem ter sentimentos e personalidades únicas, o que as diferencia dos seres humanos? O último tipo dos Screamers remete aos androides do clássico Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, que tem justamente a função de levantar questionamentos sobre a individualidade e a empatia, com seres sintéticos que muitas vezes demonstram ser mais humanos do que seres humanos. Screamers definitivamente não é um filme perfeito. Ele tem um início relativamente lento, alguns efeitos especiais de qualidade baixa, que perdem para muitas outras produções da mesma época, e um elenco com atuações um tanto inconsistentes. Mas mesmo com seus defeitos, esse consegue ser um filme divertido e uma ficção científica com elementos muito interessantes, em especial quando se fala em construção de mundo. Além de ter uma história de fundo muito bacana e uns cenários que até impressionam, levando em consideração que esse é um filme de orçamento bem baixo, toda a trama envolvendo os Screamers é muito intrigante. Sem contar que os efeitos stop motion na hora que algumas das máquinas aparecem, apesar de serem meio datados, funcionam bem para deixar elas com um aspecto ainda mais mecânico. Apesar das notas baixíssimas nos agregadores, hoje ele é muito querido entre várias pessoas que acompanharam a ficção científica nos anos 90, em especial entre os fãs da combinação terror e sci-fi. Em 2009, o filme ganhou ainda uma sequência chamada Screamers: A Caçada, que, bom, não é boa, mas eu acho que vale comentar. Com um elenco que conta com Greg Brick, o Joseph Seed de Far Cry 5 e o queridíssimo Lance Henriksen de Aliens: O Resgate, A Caçada acompanha um grupo de resgate que vai para Sirius 6B após receber um pedido de socorro vindo do planeta. Apesar de acreditarem que o planeta tinha ficado totalmente deserto depois da destruição dos Screamers, chegando lá eles se deparam com sobreviventes humanos vivendo num antigo posto militar. O grande problema é que estavam lá também
também os Screamers, que agora encontraram novas formas de se camuflar entre os seres humanos. Assim como o primeiro filme, a sequência mira bastante em Alien, mas erra mais do que o seu antecessor. É uma produção que certamente não vai agradar a maioria, mas que vale a curiosidade para quem gosta desses filmes B mais despretensiosos. Atualmente, Screamers não está disponível em nenhum serviço de streaming, mas você pode assistir ele pela coleção de DVDs Clássicos Sci-Fi Volume 8, da Versátil Home Video. Essa é uma coleção muito bacana, que vem com 6 filmes de ficção científica clássicos e ainda tem de brinde uns cards que são lindíssimos. Agradeço a Versátil por ter enviado pra gente esses DVDs, e no mês passado teve um sorteio desses DVDs e de um Blu-ray de Aliens o Resgate entre os membros do canal. Se você quer ter a chance de participar também de sorteios futuros, é só se tornar um membro aqui no YouTube, que você vai poder participar não só de sorteios, mas também de enquetes para definir os temas dos vídeos, de umas lives que a gente faz aí para bater papo com vocês. E é isso aí, agradeço muito a todos vocês que acompanharam esse vídeo até aqui, e para muito mais clássicos da ficção científica é só continuar com a gente aqui no Central Pandora. Valeu e até a próxima!